Sejam todos bem-vindos. Vamos falar um pouquinho dos princípios básicos da fotobiomodulação, tanto dos lasers como dos LEDs, nas áreas das ciências da saúde. Eu coordeno no PEN. No PEN hoje é uma fundação de pesquisa e ensino. Sou diretora dessa fundação, que está situada em São Carlos. Colaboro em alguns cursos de maestria, tanto na Espanha como no México e na Colômbia, e sou mestre e doutora na área de engenharia, mas trabalho com a área de cicatrização. A luz é utilizada como instrumento terapêutico há muito tempo. Essas são fotos que vocês encontram no Museu do Hospital Samaritano, que foi fundado em 1890, ele está em São Paulo. E se vocês entrarem na recepção do hospital, nós já vemos essas fotos nos mostrando que desde aquela época se fazia o banho de luz, o banho de sol nos pacientes portadores de algumas enfermidades. Então, a luz ela é utilizada como terapêutica desde muitos anos, ela é utilizada, se utiliza a fototerapia. A fototerapia é a utilização tanto de lasers como de LEDs para os mais diversos tipos de indicações. Se pode utilizar, por exemplo, para acelerar um processo qualquer, por exemplo, o clareamento dental. Clareamento dental, quem faz o clareamento é o peróxido, mas você consegue ativar esse processo e fazê-lo muito mais rápido na presença de luz. Nós conseguimos também fazer o que nós chamávamos de fototerapia, que é, por exemplo, o banho de luz em pacientes portadores de icterícia. Se pode fazer a fotopolimerização, que é o endurecimento de determinados materiais na presença de luz. Se pode fazer a fotobiomodulação, que é o tema de hoje, que antigamente nós chamávamos de laser terapia, e a terapia fotodinâmica. Então, a tudo isso nós chamamos de fototerapia e, mais modernamente, nós temos utilizado o laser como ferramenta, como instrumento de trabalho. Então, o laser ele pode ser utilizado para se fazer desde diagnósticos, tratamentos que nós chamávamos de laser terapia, mais modernamente nós chamamos de fotobiomodulação, e inclusive cirurgias com laser. Aqui vocês estão observando uma cirurgia de varizes feita com laser e aqui uma lipoaspiração a laser. Então, vamos contar um pouquinho da história para contextualizar a história do laser. Então, em 1903, o Dr. Finsen ele ganha o prêmio Nobel da Medicina por ter instituído um tipo de tratamento utilizando luz para isso. Ele utilizava a luz ultravioleta para se trabalhar em determinadas lesões de pele, como, por exemplo, lúpus. Então, a ideia teórica do que vem a ser o laser, ela é bastante antiga. Ela foi, inicialmente, as primeiras sementes do que viria a ser o laser foram plantadas pelo Einstein, mas somente em 1960 é concretamente construído o primeiro laser da história, foi feito por Maiman. Esse laser ele vai para uma universidade, a Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos. Lá essa universidade começa a investigar, fazer uma série de trabalhos, mas repentinamente uma pessoa, um pesquisador, tem um raio de luz incidindo em seu olho e essa pessoa fica cega. Então, os médicos começam a tentar entender que tipo de acidente foi aquele, o que aconteceu, e descobrem que houve um problema térmico, fundamentalmente, uma queimadura de fundo de olho. Porque os primeiros lasers eram lasers cirúrgicos. Os primeiros lasers eram lasers que faziam interação com o tecido de maneira fototérmica. Então, havia aporte de temperatura no tecido. Esses lasers, inicialmente, eles agiam da seguinte maneira: você jogava o laser na célula, havia um aquecimento intracelular e havia uma destruição, uma vaporização. No entanto, se observava que um pouquinho abaixo de onde se jogava o laser,
nós tínhamos outros tipos de zonas com menos aporte térmico, como se nós como se nós atirássemos uma pedrinha num rio. Então, você tem zonas de maior ondulação, e aí isso vai se dissipando até você ter completo desaparecimento dessas ondas. Da mesma forma, o tecido funciona assim. Quando você joga um laser cirúrgico, você tem uma destruição, uma vaporização do tecido, abaixo você tem uma zona de menos aporte térmico, que é uma zona de coagulação, e por fim você tem uma zona de ativação no tecido, abaixo de tudo, que é uma zona não térmica. Então, este tipo de efeito começou a ser estudado, começou a ser bastante estudado, e concluiu-se, então, que era um efeito residual do laser cirúrgico e que se poderia utilizar esse efeito, então, residual para se tratar tecidos, para se estimular tecidos. Então, aqui vocês observam o mesmo laser, um laser de diodo, aqui trabalhando com 3 watts, uma potência bastante maior do que deste lado, onde você trabalha com 100 miliwatts. Então, o mesmo laser utilizado com potências diferentes, potências muito altas, podem causar um dano térmico no tecido, podem ser utilizados, por exemplo, como lasers cirúrgicos para se fazer um corte, mas se você utilizar o mesmo laser agora numa potência bastante mais baixa, você pode estar utilizando esse laser para fazer uma ativação tecidual. Por isso, na década de 60, esse laser passou a ser conhecido como um laser de bioestimulação. E o que diferenciam, então, esses lasers? O que diferenciam umas ondas das outras, de um modo geral, e os próprios lasers entre si, ou as luzes entre si, são sempre o seu comprimento de onda, ou seja, quanto mede aquela onda. Você medindo de um pico a outro pico da onda, você tem uma oscilação completa, e a isso você chama de comprimento de onda. Como essa medida ela é muito pequenininha, não dá para a gente medir em metro, então nós vamos medir em nanômetro ou nanômetro, que é o 10 a menos 9 do metro. E aqui começamos, então, com o primeiro jargão utilizado em fotobiomodulação, que é sempre o comprimento de onda. Por que eu preciso conhecer o comprimento de onda? Porque, de acordo com ele, eu vou saber onde o meu laser ou onde a minha luz está ubicada dentro do espectro de oscilações eletromagnéticas. Este espectro é constituído de 3 partes. A parte do centro, onde tem luzes que eu posso ver, são as cores do arco-íris, são luzes visíveis. Eu tenho o infravermelho e eu tenho o ultravioleta. O infravermelho, embora tenha todas as características de luz, é invisível e eu não posso ver, assim como o ultravioleta também tem características de luzes, mas também é invisível, eu não posso ver. E por que é importante conhecer o comprimento de onda? É importante conhecer porque, de acordo com o comprimento de onda, eu tenho o que eu chamo de seletividade do laser. Então, o que é melhor? Um camelo, um boi ou uma vaca? Depende para quê. Talvez para andar no deserto, o camelo seja mais indicado. Então, assim são também os lasers, as luzes e seus diferentes comprimentos de onda. Cada um tem uma indicação. Hoje em dia, nós utilizamos muitos lasers de semicondutores, ou o que nós chamamos de lasers de diodo. Existem vários tipos de lasers de diodo, eles parecem um sanduichinho de materiais, onde esses sanduichinhos, eles são sempre... os seus recheios são sempre diferentes e, por conta disso, você tem diferentes comprimentos de onda. Esses diodos são utilizados modernamente na nossa vida corriqueira e, através deles, houve uma mudança de paradigma na história do homem, na história da humanidade. Então, todas essas indicações que eu estou mostrando para vocês são... ou possuem equipamentos onde se trabalham com diferentes tipos de diodos ou diferentes tipos de semicondutores. O que é um semicondutor, então? O semicondutor, ele é um chipzinho que está presente, ele é muito pequenininho, ele pode passar pelo buraco de uma agulha, ele é muito pequenininho e ele vem encapsulado na forma de uma cápsula, e essas perninhas aqui, então, são
soldadas dentro da plataforma elétrica do equipamento. O laser, ele é diferente do LED. Quando eu adquiro um equipamento de laser, eu adquiro um único comprimento de onda. Ele vai ter sempre um único comprimento de onda. Por exemplo, esse laser visível, ele tem 660 nanômetros, ou seja, um único comprimento de onda. Por isso, os seus fótons, aqui representado por essas bolinhas, vão sempre ter o mesmo tempo e espaço, porque esses comprimentos de onda são sempre idênticos. E para que utilizamos os diodos semicondutores laser? Para todas essas aplicações, desde a utilização, por exemplo, em códigos de barra de supermercado, até a utilização de equipamentos especificamente de fotobiomodulação. Isto fez com que nós tivéssemos uma série de alterações de protocolos. Os diodos, eles são equipamentos que são mais potentes, eles geram comprimentos de onda mais potentes do que outros tipos de laser, ou melhor dizendo, do que outros tipos de geradores de laser. Então, essa maior potência faz com que haja uma mudança de protocolos. Então, até a década de 90, era muito importante fazer o máximo de pontos de aplicação que pudéssemos para se fazer um tipo de tratamento específico, mas hoje bastam apenas alguns pontinhos, porque vocês estão vendo aí, mostrando como a penetração do laser é uma penetração volumétrica e como em superfícies claras a gente tem uma grande penetração, embora você tenha apenas um pontinho de laser fazendo essa irradiação. No caso do laser infravermelho, nós também temos um único comprimento de onda, embora ele seja invisível. Aqui você está vendo ele em azul porque ele está sendo captado por um determinado filtro, por uma câmera específica, então vocês conseguem ver. Mas o laser infravermelho, ele é invisível. Existem alguns aparelhos que usam uma luz visível como guia. Então, embora a luz infravermelha, o laser seja invisível, o aparelho vai emitir uma luz vermelha, que na verdade é uma luz guia. Então, o laser infravermelho tem uma penetração maior, uma profundidade maior de penetração. Vocês estão observando aqui um dedo. Então, como existe grande absorção e, inclusive, transmissão dessa luz, olha, para o outro lado do dedo, porque o laser infravermelho, ele sofre grande penetração. Então, a gente utiliza hoje menos quantidades de pontos nos protocolos, diferente do que nós fazíamos antigamente, onde utilizávamos vários comprimentos de onda. Quando usar o comprimento de onda vermelho, quando usar o infravermelho? O vermelho nós utilizamos em superfícies, em lesões mais superficiais, portanto, basicamente em tecidos moles, e o laser infravermelho nós utilizamos mais, então, quando nós temos uma necessidade de penetração maior, como, por exemplo, quando temos dor, inflamação, ou quando temos reparação do tipo óssea, nervosa e tendínea. O que são os lasers semicondutores de LED? Então, os LEDs também são luzes, também são advindas de diodos, mas eles não geram laser, eles geram uma luz específica. Nós falamos que é uma luz monocromática, porque ela é de uma cor só, mas aqui nós temos não a emissão de um único comprimento de onda, senão que a emissão de uma casa, de uma faixa, uma franja de comprimentos de onda. Essa é a notação que nós vemos e significa, por exemplo, que nós temos aqui emitindo neste comprimento de onda, ou nessa faixa de comprimentos de onda, do 455 até o 495 nanômetros. Então, nós temos fótons que são muito próximos uns dos outros, mas que não são idênticos, portanto, não é uma luz coerente, mas é uma luz monocromática, formada de um único comprimento de onda. Onde se utilizam os LEDs, se utilizam em todas essas possibilidades de aplicação. Então, se utilizam em semáforos, em brinquedos, em vários tipos de equipamentos e também nos equipamentos médicos.
Então, cada vez mais, os LEDs têm sido utilizados em determinados equipamentos. A vantagem de se utilizar um LED é que eles têm muitas horas de vida útil e o teu equipamento provavelmente vai ficar obsoleto do ponto de vista de engenharia muito antes do seu LED ou do seu laser passar ou parar de funcionar. Então, esses sistemas de LEDs, como o LED ele costuma ser um pouco mais barato que o laser, acaba que nós temos uma série de equipamentos onde nós temos a formação do que chamamos de clusters. Então, existem vários tipos de clusters, que são essas configurações onde você tem vários emissores. Isso é um cluster, por exemplo, de LED, que é utilizado para se fazer tratamentos em estética ou, por exemplo, para se fazer clareamento dental. Então, os LEDs são cada vez mais utilizados, como nós comentamos, em tratamentos de estética, para as mais diferentes indicações ou aplicações, e a grande vantagem dos clusters a LED é que você pode ter no mercado vários tipos de comprimento de onda, ou seja, várias cores, vários tipos de clusters, e, portanto, você tem vários tipos de aplicações clínicas nas diferentes áreas da saúde. A vantagem do cluster é que você pode fazer, numa única aplicação, vários pontos de aplicação. Então, aqui você, com o laser tradicional, faria 8 pontos de aplicação, por exemplo, cada ponto de aplicação entre 10 e 20 segundos, mas com o cluster você consegue aplicar todos de uma vez só. Então, esses sistemas de cluster, eles começaram sendo muito utilizados na odontologia para se fazer clareamento dental, mas hoje eles têm sido cada vez mais utilizados em outros tipos de aplicações. Por exemplo, na fisioterapia, na enfermagem, na veterinária, na área médica e na área de estética. Então, tem sido muito utilizado sempre que você precisa, sobretudo, fazer a aplicação da sua luz em áreas maiores. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo a aplicação em áreas de um paciente queimado, um paciente que teve 70% do seu corpo queimado, e neste caso, então, você consegue fazer um tratamento mais rápido utilizando esse tipo de emissor, utilizando os LEDs. Então, eles são bastante utilizados nas áreas de feridas de queimados, eles são muito utilizados quando você tem, por exemplo, lesões, feridas de pé diabético, feridas extensas e outros tipos de aplicações diversas. Por que essa diferença de cores? Porque cada cor vai ter um tipo de indicação. Hoje em dia já tem indicações muito precisas, por exemplo, para o laser vermelho, para tratamento de feridas, para o laser âmbar, por exemplo, para o tratamento de aumento de colágeno. A luz azul ela pode ser usada como bactericida ou como bacteriostático e também na área de hidratação. Então, cada comprimento de onda vai ter uma indicação específica. Outra grande vantagem desses clusters é quando você quer fazer uma terapia que se chama PDT, terapia fotodinâmica, que é uma terapia onde você precisa colocar um gel ou um líquido fotoabsorvedor do laser para você conseguir ter uma ação específica antimicrobiana. Então, os clusters são muito indicados sempre que você tem lesões de extensão de aplicação. Como nós vimos, nós temos utilizado cada vez mais os lasers ou os LEDs ou suas associações. Então, a partir da década de 90, não se chama mais o laser de bioestimulação, senão que a gente começa a tratar esses tipos de luzes como fototerapia. Então, os trabalhos que vocês vão ver da década de 90 até os anos 2000, nós encontramos essa nômina de fototerapia. A fotobiomodulação, ela tem sido, então, cada vez mais utilizada em diferentes tipos de áreas da saúde, e nós vamos explicar um pouquinho, então, o que acontece nessa interação deste tipo de luz com o tecido.
Então, sempre que você for montar um direcionador clínico ou for utilizar aquilo que nós chamamos de protocolos, nós temos que analisar uma série de detalhes do paciente. Primeiramente, nós temos que analisar qual a doença do paciente. É uma doença sistêmica? É uma doença local? É uma doença sistêmica com manifestação em determinado local do organismo? Então, tudo isso nós vamos ter que fazer uma avaliação. Também é sempre importante que se faça uma avaliação específica da ferida a ser tratada, do seu leito, da perilesão, da borda. Pode ser que uma ferida extensa, você vá aplicar protocolos diferentes em locais diferentes dessa ferida. Importante também analisarmos se essa cicatrização é uma cicatrização de primeira intenção, é uma cicatrização de segunda intenção. Isso é importante para se analisar, porque se for por primeira intenção, você vai fazer exclusivamente uma aplicação sobre as bordas da ferida, enquanto que se for uma aplicação por segunda intenção, você vai fazer tanto nas bordas como no leito. Muito importante também entendermos qual a fase da cicatrização. A cicatrização é composta por várias fases e, segundo a fase que você for aplicar, você tem que avaliar para utilizar um protocolo ou utilizar um direcionador clínico de acordo com as células envolvidas naquele momento da cicatrização. Cada momento da cicatrização tem um tipo de célula primariamente envolvida. É importante também nós definirmos qual a fase da doença. Segundo a fase da doença, nós podemos ter um tipo ou outro de indicação de tratamento numa mesma evolução de uma mesma doença. Você pode ter protocolos diferentes de aplicação segundo a fase de utilização da luz. Qual o grau da doença? É diferente você planejar uma estratégia de tratamento para um paciente, por exemplo, com uma mucosite de grau 1 e para um paciente com uma mucosite de grau 4. As aplicações são diferentes, as abordagens clínicas são diferentes, portanto, os protocolos são diferentes. Então, quem não sabe o que busca, não interpreta o que encontra. É muito importante que a gente entenda para o que nós estamos oferecendo o tratamento, para que dessa forma, então, nós possamos lograr os melhores resultados para aquele tratamento. Outro jargão que nós utilizamos na laser terapia ou na fotobiomodulação ou tem a ver com a posologia. Então, assim como na terapia medicamentosa nós temos uma posologia específica, também na laser terapia ou na fotobiomodulação, nós temos uma prescrição específica, uma posologia. E aqui o jargão que nós vamos utilizar é a quantidade de energia aplicada por ponto. Então, em laser, ao invés de prescrevermos, por exemplo, uma colher de sopa ou uma cápsula de medicamento, nós vamos prescrever uma determinada quantidade de energia, uma dose, ou seja, uma quantidade de joules. Quais são os mecanismos de reparação? Quais são os mecanismos de ação nos processos reparacionais de uma maneira geral? E o que o laser faz? Então, o laser ou a luz, a fotobioestimulação, mais modernamente chamada de fotobiomodulação, ela é capaz de aumentar o ATP mitocondrial, aumentar o cálcio intracelular, aumentar a produção de óxido nítrico e a produção de espécies reativas de oxigênio. Essas alterações vão favorecer um grande número de reações que vão intervir no metabolismo celular. Então, a fotobiomodulação tem vários tipos de efeito, segundo o tipo de alvo, o tipo de tecido onde nós vamos trabalhar. Então, é muito importante nós fazermos sempre uma análise desse tecido. Por exemplo, na área de estética, é muito relevante se fazer uma avaliação do fototipo de paciente, para nós, então, podermos estabelecer o melhor tipo de protocolo. Dentro da cicatrização, então,
de feridas, nós temos várias fases do processo de cicatrização. Didaticamente, nós dividimos em fase de hemostasia, inflamatória, proliferação e de remodelação. Sabemos, claro, que isso em termos clínicos vai acontecendo tudo mais ou menos ao mesmo tempo. E já então, na fase 1, que é a fase de hemostasia, nós já podemos então começar a aplicar o laser. Em termos clínicos, significa que você pode aplicar, por exemplo, num pós-operatório imediato. Então, imediatamente a lesão, nós temos, então, o extravasamento de plaquetas numa determinada área. Essas plaquetas, então, além de elas formarem um agregado plaquetário, elas são capazes também de liberar fatores de crescimento que vão, por exemplo, sinalizar ou chamar os fibroblastos para a área para já começar o processo de cicatrização. Então, já nesse pós-operatório imediato, nós somos capazes de beneficiar o nosso paciente utilizando determinados protocolos, determinado comprimento de onda. Nessa primeira fase, maiormente, o laser vermelho. Na segunda fase, então, nós já começamos com uma fase mais diretamente da cicatrização, por assim dizer, onde você tem a fase inflamatória. Essa fase é uma fase muito beneficiada com o laser. Nós sabemos que para haver uma cicatrização, você tem que passar pela fase inflamatória. A fase inflamatória não deve ser inibida e o laser tem essa propriedade. Ele tem essa propriedade de fazer com que haja o processo inflamatório. Portanto, haverá cicatrização, mas você terá um processo inflamatório menos exuberante, mais enxuto, com mais modéstia, com menos dor, desconforto ao paciente. Nesses casos, nós utilizamos, então, podemos utilizar ambos comprimentos de onda. Aqui eu trago para vocês um trabalho com laser vermelho, mostrando que o laser vermelho ele é um anti-inflamatório. Melhor dizendo, mais do que um anti-inflamatório, ele é um modulador da inflamação. Ele não é considerado um anti-inflamatório porque ele não inibe a inflamação. Ele deixa que a inflamação ocorra, mas de uma maneira mais comedida. Portanto, ele tem um efeito modulador na inflamação. Tanto o laser vermelho como o laser infravermelho. O laser infravermelho também modula a inflamação. Em clínica, nós acabamos utilizando maiormente os comprimentos de onda infravermelhos, porque eles possuem mais penetração no tecido. Também conseguimos, com o laser, fazer analgesia. Essa analgesia ela é causada, basicamente, pela diminuição da formação de substâncias algógenas no processo de formação da dor. Então, ao você ter menos estímulo nocioceptivo, você terá menos dor. Também o laser é capaz de repolarizar membrana que esteja alterada por uma determinada informação. Então, você pode ter um estímulo químico, mecânico ou térmico que acaba fazendo com que haja uma desregulação dessas cargas. E ao colocar o laser, você tem uma repolarização imediata dessas cargas e, portanto, você tem uma analgesia. Isso explicaria, por exemplo, a analgesia imediata que é liberada, formada com o laser. Além disso, nós temos a produção de endorfinas de determinadas substâncias que vão combater a dor. Então, o laser, a luz, também é utilizada para analgesia. Qual é o efeito analgésico? Como ele é formado? Através do aumento no fluxo sanguíneo local, absorção de exudados inflamatórios, eliminação de substâncias algógenas, aumento na síntese e liberação de opioides endógenos, aumento da formação de endorfinas e encefalinas e repolarização imediata da membrana celular. Dentro da fase inflamatória, então, é muito importante, existe uma contribuição muito grande do laser na formação ou na produção, no estímulo de liberação, melhor dizendo, dos fatores de crescimento,
Existem vários fatores de crescimento envolvidos na cicatrização e o laser é capaz de ativar esses fatores de crescimento. Então, este efeito modulador ou modulatório da inflamação é dado basicamente pelo aumento do fluxo sanguíneo local, pelo maior aporte de nutrientes e oxigênio no local, além da facilitação de chegada dos leucócitos. E também temos ativação de macrófagos, onde você tem aumento da atividade fagocitária e aumento nas taxas de proliferação celular. Temos ainda uma ação da fotobiomodulação na fase proliferativa ou fibroblástica. Nesta fase da cicatrização, é muito importante que haja formação de novos vasos. Então, a angiogênese, ela é mediada ou ela é modulada pelo óxido nítrico, e o óxido nítrico, então, é produzido ou liberado nesta situação, quando você utiliza a fotobiomodulação, você consegue, com isso, aumentar as taxas de angiogênese formadas no local. Então, é muito importante também na modulação ou na transposição deste fibroblasto em miofibroblasto. Então, existe um momento da cicatrização onde o fibroblasto se diferencia num miofibroblasto. Esse miofibroblasto, ele aparece no tecido para fazer a retração tecidual e depois ele desaparece do tecido. Então, esta energia que é aportada no tecido pode ser utilizada, então, pelo fibroblasto para se diferenciar no miofibroblasto e ajudar, então, nesta contração da ferida. Entretanto, é muito importante nós termos em mente que, quando nós utilizamos a fotobiomodulação no tecido, é importante nós respeitarmos o que nós chamamos de janelas óticas. O que são as janelas óticas? São médias de doses que nós utilizamos num determinado tratamento. Então, geralmente, quando montamos protocolos clínicos, nós colocamos, por exemplo, de 2 a 4 joules. Significa que doses muito menores que isso, pode ser que não haja efeito, mas doses muito altas podem, inclusive, provocar no tecido um efeito inibitório. Isso porque existe uma produção de óxido nítrico que ela é modulada segundo a sua quantidade. Então, baixas produções de óxido nítrico são importantes para ativar a angiogênese, para ativar o tecido, mas quando se começa a ver muita produção de óxido nítrico, nós temos, então, uma inibição deste processo. Então, é importante sempre respeitarmos o que nós chamamos de janela ótica. Outra observação importante a fazermos é que os fibroblastos, uma vez irradiados com fotopolimerização, com fotobiomodulação, nós temos aqui o que nós chamamos de polarização dessas células. Então, este aspecto de células penteadas, de células organizadas, se dá quando nós utilizamos a fotobiomodulação no tecido cicatricial ou na modulação da cicatriz. E a última fase da cicatrização, que é a fase de remodelação ou maturação, aqui também a luz, a fotobiomodulação é indicada, ela é muito importante, porque nesta fase o fibroblasto assume um fenótipo de fibrócito, e, num primeiro momento, ele produz mais colágeno que o necessário, mas depois ele mesmo passa a degradar este colágeno, através da sua forma de fibrócito, para ele, então, poder diminuir, abaular, deixar essa cicatriz de maneira mais adequada. Então, a fotobiomodulação também é empregada em pós-operatórios imediatos, em pós-operatórios ou pós-procedimentos de determinados pacientes e também nos pacientes queimados. Isso é muito importante para termos um melhor aspecto da cicatriz, não só estético, mas em relação também à hidratação, à textura e ao tipo de cicatriz. Então, resumidamente, o laser é capaz de ativar efeitos primários no tecido
Estes efeitos primários, eles são efeitos bioquímicos, que acontecem maiormente pela ativação da cadeia respiratória celular ou ativação da membrana celular. E depois nós temos um efeito secundário no tecido, onde temos, por exemplo, o estímulo à microcirculação, nós temos um estímulo à angiogênese, e com isso nós começamos a sair de um efeito celular e termos, então, um efeito tecidual. A partir daí, nós temos, então, os efeitos clínicos desejados, que são ativação da cicatrização, modulação da resposta inflamatória e analgesia. Este efeito cicatrizante se dá pelo aumento da angiogênese, da proliferação de fibroblastos, da síntese e remodelação de colágeno, aumento da resistência têxtil e da modulação de atividade de todas as células envolvidas no reparo tecidual. Os efeitos analgésicos se dá pelas observações que nós já fizemos, né? Sobretudo pelo aumento de drenagem linfática do tecido, redução de edema, diminuição da produção de substâncias algógenas e liberação ou formação, aumento dos níveis de endorfina. E os efeitos moduladores da resposta inflamatória se dão pelo aumento do fluxo sanguíneo local, ativação de células como, por exemplo, macrófagos, inibição de mediadores inflamatórios, reabsorção de exudados e efeitos antioxidantes. Então, o laser ele é considerado um biomodulador das funções celulares e, por isso, então, a partir do ano de 2015, nós paramos de utilizar a nômina fototerapia e laser terapia e congruímos todos estes nomes ou todos esses sinônimos em um conceito de fotobiomodulação. Então, hoje, quando nós falamos em fotobiomodulação, nós nos referimos à utilização da luz, seja o laser operando em baixa intensidade de energia, sejam os LEDs trabalhando no tecido. Então, aqui eu trouxe um resumo para vocês de tudo que a luz vermelha faz. Então, a luz vermelha ou laser vermelho é capaz de ativar todas essas possibilidades de tecidos e células às quais nós já nos referimos. Então, mais uma vez, você tem estímulo da síntese de ATP do óxido nítrico e do óxido reativo, das espécies reativas de oxigênio. Você tem uma intensificação e uma regulação da síntese proteica, portanto, você tem um colágeno sendo formado de maneira mais rápida e de maneira mais polarizada, e, portanto, ele pode ser utilizado em diferentes lesões de pele, de mucosa, de reparações diversas. Podemos ainda usar, por exemplo, em doenças autoimunes, como, por exemplo, pacientes com doenças vesículo-bolhosas, como é o caso da epidermólise bolhosa distrófica, como é o caso do pênfigo vulgar. A luz vermelha ainda pode ser utilizada no que nós chamamos de fotobiomodulação sistêmica, que no Brasil, muito conhecido como ILIB. ILIB seria, a tradução de ILIB seria irradiação intravascular do sangue a laser. Esta irradiação sistêmica começou a ser utilizada pelos cursos de maneira endovenosa, por isso esse acrônimo ILIB. Então, era feito de maneira intravenosa, o laser era jogado diretamente dentro do sangue do paciente, mas hoje, com o passar do tempo, existiu uma série de modificações na técnica. No Brasil, a gente utiliza muito esse tipo de aplicação de maneira transcutânea, utilizando para isso a aplicação na artéria radial. Essa aplicação pode ser feita na artéria carótida, na artéria radial, na artéria poplítea, na artéria tibial posterior ou na artéria pediosa. Nós acabamos utilizando mais na artéria radial por questões de comodidade de aplicação. Por ser no braço,
é muito mais simples. Você pode fazer, inclusive, um tratamento concomitante, deixa o paciente lá com o aparelhinho sendo utilizado para fazer esse tipo de aplicação. Hoje nós já temos, inclusive, aparelhinhos específicos que parecem um relógio que você deixa instalado no paciente enquanto você faz outro tipo de aplicação. O ILIB, ou a fotobiomodulação sistêmica, é baseada em liberação de várias substâncias endógenas em nível sistêmico e trabalha muito também com a liberação de substâncias que elas combatem os radicais livres presentes no sangue. Então, essas substâncias são enzimas, essas enzimas, uma vez liberadas, elas são capazes, então, de combater essas espécies reativas que existem no sangue ou no organismo. Então, existe uma série de aplicações, aqui a gente traz um resumo das possibilidades de efeitos que a gente consegue alcançar com a fotobiomodulação sistêmica, e ela tem uma série de indicações que vão desde doenças respiratórias, doenças degenerativas, até determinados tipos de anemias, ou o próprio tratamento estético com efeito resurface. Podemos ainda utilizar a luz vermelha para se fazer o que nós chamamos de técnica de PDT, ou terapia fotodinâmica. Esta técnica, ela é utilizada se associando um fotoabsorvedor, então você coloca um fotoabsorvedor dentro em cima desta lesão, por exemplo, uma ferida contaminada, aguarda lá mais ou menos de 5 a 10 minutos, aplica o laser, aí você tem uma liberação de espécies reativas de oxigênio, e aí você combate essas espécies de micro-organismos presentes nesta lesão. Então, você tem uma esterilização da lesão através da utilização de um fotoabsorvedor junto com uma luz. Para resumir um pouco, nós também podemos utilizar, então, o laser infravermelho. O laser infravermelho tem uma ação um pouquinho diferente em termos celulares do que a luz vermelha, ou do que o laser vermelho, mas ele é utilizado em muitas indicações. Nós vamos trazer para vocês aqui uma série de indicações, vamos trazer alguns trabalhinhos para quem tiver maior interesse, poder puxar, poder estudar. Então, nós temos um efeito lift importante feito com laser infravermelho, por isso ele tem sido cada vez mais utilizado em estética. Nós temos o reparo muscular sendo feito ou sendo indicado com o laser infravermelho, tem vários trabalhos que indicam este tipo de reparação. Nós temos um aumento do tônus muscular, bastante utilizado em diferentes especialidades da área de saúde. Mais uma vez, o efeito de elevação, que pode beneficiar muito, sobretudo pacientes que tenham uma demanda estética de tratamento. Você pode aumentar a absorção de ativos utilizando a associação de dermocosméticos ou de determinadas substâncias, ou mesmo medicamentos de uso tópico, aplicando com isso a associação do laser infravermelho. Então, ele é importante, tem sido cada vez mais utilizado em protocolos de estética, mas pode ser utilizado em outros protocolos também, assim como pode ser utilizado no aumento de performance, que nós chamamos. Esse aumento de performance, ele se dá tanto em termos físicos, por exemplo, aumento de performance do atleta, como em termos vocais. Então, a fonoterapia tem utilizado, por exemplo, para o aumento de performance de voz. Então, cantores, pessoas que utilizam da voz, oradores, cada vez mais têm se utilizado do laser infravermelho, irradiando as cordas vocais para esse tipo de ação. Temos ainda o reparo tendíneo, que também é muito indicado, onde é muito indicado o laser infravermelho. E para completar, a gente apresenta um pouquinho dos LEDs azuis, da luz azul. Então, a luz azul, ela também pode ser usada dentro do conceito de fotobiomodulação.
A luz azul, ela tem um efeito antimicrobiano e um efeito que pode ser um efeito bactericida e bacteriostático contra determinados organismos ou determinados patógenos. O que a luz azul faz aqui é excitar porfirinas que estão presentes dentro de micro-organismos. Com isso, você tem a formação de altas concentrações de espécies reativas de oxigênio e você tem a morte desses patógenos. Então, a luz azul, ela pode ser utilizada também, por exemplo, no tratamento de feridas infectadas. Ainda não se conhece definições específicas de protocolos para esse tipo de tratamento, mas os trabalhos já têm apontado as possibilidades de utilização deste tipo de luz para feridas e para o tratamento de lesões contaminadas. Para concluir, lembramos sempre que é muito importante, cada vez mais, que se faça a medicina personalizada de precisão, ou seja, um protocolo, ele não pode ser reproduzido de maneira idêntica entre 2 ou 3 pacientes. É muito importante que se analise as necessidades, as condições e o organismo de cada paciente e depois se faça esta montagem deste protocolo especificamente para aquele determinado paciente. Aqui eu deixo para vocês um QR Code, ou um link também, onde vocês podem acessar, vocês terão bastante material para poderem encontrar mais informações sobre os temas tratados hoje aqui. E também nós temos a possibilidade de baixar estes direcionadores clínicos diretamente da sua Store. Eles são de uso gratuitos, foram confeccionados pelo NUPEM para DMC, então vocês abaixam, onde está escrito, vocês colocam protocolos DMC, e dentro desses protocolos, então, uma vez abaixados, vocês podem eleger um menu de 10 níveis ou 10 formações de protocolos que nós temos de acordo com divisões específicas da área de saúde. Então, nós temos desde odontologia, estética, fisioterapia, lasercultura, veterinária, enfermagem, podologia, fonoaudiologia, como nós temos também algumas dicas para aplicação e para o uso de clusters e da técnica ILIB. Maiores dúvidas, vocês podem nos procurar dentro do site do NUPEM, existe material disponível que vocês podem acessar e baixar, mas qualquer dúvida específica, vocês podem escrever ou vocês podem solicitar através do nosso site, www.nupem.com.br, onde vocês terão um atendimento gratuito, feito com muito prazer pelos professores colaboradores do NUPEM. Muito obrigado, espero ter sido contribuição para vocês.